Graça e paz, meus amados irmãos. Esse que vos fala é o pastor José Freire e esse é o seu canal Uma Visão Além. No vídeo de hoje nós vamos abordar sobre a cruz de Cristo e a Páscoa. A Páscoa é aquela festividade que os judeus celebram anualmente, comemorando a partida da terra da escravidão, lá no Egito, a terra de Gósen. Mas e a cruz de Cristo? A cruz de Cristo tem o sangue vertido, o sangue que nos redimiu do pecado, o sangue que nos justifica, o sangue que nos reconcilia com o Pai, o sangue que nos perdoa todos os pecados, nos purifica de todos os pecados. É esse vídeo que nós vamos hoje aprender um pouquinho sobre cruz e Páscoa, sobre o Cordeiro de Deus. Qual foi o Cordeiro que eles imolaram lá na Páscoa? E qual é o Cordeiro que foi imolado na cruz do Calvário? Então vamos ao vídeo de hoje. A Páscoa, a cruz e a liberdade. Ao comemorarmos a Páscoa, somos convidados a refletir sobre vários elementos que fazem parte deste acontecimento. Há um paralelo entre a Páscoa judaica e a cristã, mas produzem reflexões diferenciadas, embora ambas convirjam para Cristo, o grande libertador. A Páscoa judaica está relacionada a uma libertação nacional, quando o povo de Israel se tornou escravo do grande faraó do Egito, que insistia em manter o povo debaixo da servidão. Apesar dos apelos de Moisés e de todo o castigo advindo da parte de Deus, objetivando a liberdade, que é o sonho de Deus para cada indivíduo, liberdade e não libertinagem continua sendo o propósito do Todo-Poderoso. Para que Faraó concedesse a liberdade aos israelitas, foi necessário a intervenção de Deus, na qual estava inserida a morte de um cordeiro, cujo sangue foi aspergido nos umbrais das portas das casas israelitas. As casas dos egípcios que não contavam com esta aspersão foram duramente castigadas com a morte do filho primogênito. E diante desse episódio, Faraó não encontrou outra alternativa, senão o da liberdade em massa do povo que mantinha sob a servidão. Assim, um cordeiro morto anualmente, seguido com outros rituais, marcavam a comemoração da Páscoa judaica, que apontava para a grande libertação. O paralelo que queremos traçar em relação à Páscoa cristã aponta para o seguinte teor. Toda a humanidade, do ponto de vista de Deus, estava escrava do pecado e das ações do mal. Para que a libertação fosse efetivada, alguém inocente pagaria pelo pecado de todos, e este seria considerado o Cordeiro de Deus, imolado em favor dos escravos, ou seja, os pecadores. Esse fato aconteceu com Cristo, ele foi morto em nosso lugar. Agora, na Páscoa cristã, não bastaria a morte, simplesmente, mas também o sofrimento, e isto aconteceu através da cruz. Como diz o texto nos evangelhos, não deveria o Cristo sofrer para depois entrar em sua glória? A cruz foi um elemento notável no processo de redenção, porque o Cordeiro estava designado a morrer a morte de cruz, porque através dela, Cristo se tornou maldito, para que todos fossem abençoados. Através da cruz, a missão de Cristo de trazer liberdade aos homens seria amplamente alcançada. Ele veio para libertar. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres, apregoou. Como registrou o Dr. Lucas, médico e seguidor do Senhor Jesus Cristo, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, e como o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos capítulo 10, verso 38. Lamentamos o fato de, apesar de Cristo desejar que todos os homens possam comemorar a sua Páscoa pessoal, sua liberdade, felicidade e paz, ainda há uma expressiva parte que continua escravo do ódio, dos vícios e de todas as mazelas próprias de mentes sádicas e escravas, a exemplo do que anunciam os jornais diariamente. As agressões nos lares, a pedofilia, o uso dos entorpecentes, enquanto os vícios humanos se espraiam,
a verdadeira liberdade é aprisionada e confinada, impedida de fazer parte da felicidade do ser humano. Liberdade deve ser alvo de todos e de toda nação que deseja evoluir. Para conquistar a liberdade, não podemos ter medo da verdade. Como escreveu Érico Veríssimo, a liberdade como uma lâmpada que temos de sustentar mesmo com medo. Refletir sobre o que nos escraviza, eliminar os preconceitos e normalmente se infiltram no coração fanático e nos meandros da nossa ignorância é o grande passo rumo à liberdade, porque o ser humano ainda se mantém longe da conquista da verdadeira liberdade. O segredo está no seguinte: tanto a liberdade quanto a felicidade plenas resultam de um processo espiritual que tem início em nosso interior e que a presença e a participação de Cristo é fundamental para a conquista. Cristo na cruz representa a humanização de Deus, para que por meio dele pudesse identificar-se conosco. Quando olhamos para a cruz, logo refletirmos sobre a questão que lidamos diariamente, o sofrimento, a dor e a separação pela morte. Na cruz, Cristo mostrava que todo ser humano tinha uma trajetória paralela, mas o túmulo não era o fim, e sim o meio pela qual a semente seria plantada, para germinar, ressurgir para uma vida plena, de paz e ventura eterna. O outro aspecto dessa trajetória apontava para o aspecto simbólico, que considerava que uma pessoa escrava espiritualmente, embora exista, não vive. Neste caso, precisaria de Cristo para que pudesse morrer para o seu próprio ego e ressuscitar para uma vida de liberdade. E ele disse: se o grão de trigo que cair na terra não morrer, fica só, mas se morrer, dará muito fruto. Para ilustrar o que estamos expondo, conta-se que um excelente nadador tinha o costume de correr até a água e molhar somente o dedão do pé, antes de qualquer mergulho. Alguém intrigado com aquele comportamento perguntou sobre qual a razão daquele hábito. O narrador sorriu e respondeu: há alguns anos, numa certa noite, perdi o sono e fui à piscina para nadar um pouco. Não acendi a luz, pois a luz brilhava muito. Quando eu estava no trampolim, vi minha sombra numa parede à minha frente. Com os braços abertos, minha imagem formava uma magnífica cruz. Em vez de saltar, fiquei ali parado, contemplando aquela bela imagem. Nesse momento, pensei na cruz de Cristo e o seu significado. Eu não era um cristão, mas quando criança aprendi que Jesus tinha morrido para nos salvar. Sentei-me no trampolim, enquanto aqueles ensinamentos vinham à minha mente. Não sei por quanto tempo fiquei ali parado, mas ao final eu estava em paz com Deus. Desci do trampolim e resolvi apenas tomar um gostoso banho, quando, para o meu assombro, descobri que havia esvaziado a piscina naquela tarde. Naquela noite, a cruz de Cristo salvou-me 2 vezes da morte física e da morte espiritual. Esta é a razão pela qual molho o dedão dos pés antes de saltar. Na cruz, a morte de Cristo era certa, mas ele apontava para a vida, porque se Cristo não morresse, triunfava a morte eterna sobre a humanidade. Por isso, o exemplo do nadador aqui narrado, olhemos para a cruz, porque por detrás da morte do Salvador está a vida de um grande pecador, que por natureza tende à escravidão, mas por opção pode mudar a sua sorte e ser um ser humano livre de todas as amarras, feliz, realizado e que tenha a vida eterna. Graça e paz. Gostaram do vídeo de hoje? Um vídeo que falou sobre a Páscoa, mas antes de nós encerrarmos esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe os nossos vídeos e no nosso canal você tem vários vídeos aí postados sobre vários estudos escatológicos, vídeos de oração com palavra de segunda a sexta. Acompanhe os nossos vídeos. Fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus Cristo.